Agora nós vamos falar sobre o TCC no curso de acupuntura veterinária. Como é que a gente elabora o TCC? TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele é uma monografia, que é escrever sobre um único tema. E nesse TCC nós vamos escrever, analisar, refletir sobre um único tema. Então, daí a gente entende algo um pouco mais simples do que é um trabalho de conclusão de uma pós-graduação stricto sensu, que é mestrado e doutorado. E como é que a gente começa a fazer o nosso TCC? Escolhendo o assunto, procurando literatura que dê base para que a gente possa dissertar sobre esse assunto, então fazendo uma pesquisa bibliográfica, documentando, juntando esses artigos ou fontes, livros, que vão servir de base para essa discussão, e sempre fazer uma leitura crítica para poder construir um bom texto, né? Com tudo isso, a gente parte para a redação. Então, tem que ter planejamento para fazer TCC, né? E como é que a gente escolhe o assunto? A primeira coisa é estar interessado. Então, eu estou motivado, né? Eu sempre falo assim, TCC parece assim um casamento. A gente entra, tem que ter amor, porque senão já na primeira dificuldade a coisa se desfaz, tá? Então, tem que ser um assunto que lhe interesse para que você tenha motivação para superar dificuldades, né? E você tem que entender se existe tempo hábil para a execução do assunto que você quer desenvolver. A gente vai ver as categorias de TCC e aí a gente vai entender o que é tempo hábil, né? O que quer dizer isso? E outra coisa é massa crítica. Esse tema é relevante? Então, a gente tem que ter interesse, motivação, execuibilidade. O que é um tema relevante, só voltando um pouquinho, o que é um tema relevante dentro da acupuntura veterinária? A gente vê muito TCC falando das principais doenças tratáveis pela acupuntura na medicina veterinária. Esses temas são extremamente relevantes. Então, mesmo que eles já tenham sido abordados anteriormente, o aluno ele consegue fazer uma atualização desse conteúdo. Então, temas relevantes são muitos. E quais são os tipos de TCC ou monografia que a gente pode ter especificamente no curso de acupuntura veterinária? A gente pode fazer ou só uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura, ou unir uma revisão com relato de caso. Esse é um modelo mais comum e esse modelo ele costuma estimular o aluno. Outra categoria é quando a gente opta por fazer uma pesquisa experimental ou clínica. Quem fizer essa opção precisa de tempo e precisa de algumas condições específicas. O Instituto Jacqueline Pequer orienta nesse sentido da pesquisa experimental, mas não é essa orientação que a gente vai ver hoje, agora, né? Questionário é um tipo de TCC que, atualmente, os questionários online, a gente tem visto que não dão um bom retorno, o pessoal não responde, né? Nós estamos em 2023, gravando isso em 2023, então o questionário, a não ser que você tenha uma boa rede de contatos, então quem costuma trabalhar na área comercial, às vezes o questionário é uma coisa interessante a ser feita. E existem inúmeros outros modelos, tá? Software, a gente já teve alunos que acabaram criando software com a ficha clínica de acupuntura, alunos que criaram material pedagógico com mapas de acupuntura, com resumos, né? Então, o importante é que haja uma adequação às possibilidades de cada um. Então, o interesse de cada um e a possibilidade de cada um. E a criatividade também, né? E aí a gente tem que alicerçar. Então, escolhido o tema, vamos alicerçar. O que alicerça uma dissertação, uma monografia, é a documentação que a gente vai ter. Então, artigos científicos na acupuntura veterinária, eles ainda são escassos. A gente encontra relatos de caso,
a gente encontra outros TCCs e encontra livros. Lembrando sempre que livro, ele não passa por uma... O livro, ele não passa por muitos critérios, tá? Uma pessoa escreve o que ela bem quiser, vai lá e publica o livro. Então, quando a gente for ter livros na documentação, a gente sempre tem que lembrar de fazer uma análise crítica, tá? E a mesma coisa para apostilas, elas podem ser citadas, e principalmente frente à carência que a gente tem de artigos científicos. Então, as apostilas podem ser citadas e a gente tem que ter a massa crítica na hora de fazer essa citação, assim como comunicação pessoal. Então, você fez uma aula, assistiu uma palestra online, ou conversou com um profissional mais amadurecido na técnica, tá? E você pode citar isso como comunicação pessoal. Bom, só reforçar que é importante ter massa crítica, porque a gente vai escrever sobre uma técnica que não tem comprovação de eficácia clínica, existem inúmeros artigos sobre mecanismo de ação, mas não tem comprovação de eficácia clínica, então a gente tem que estar bastante com o olho aberto na hora de ver os documentos que vão alicerçar esse TCC, essa monografia. Então, qual é a importância e o valor histórico desse documento? Então, existem livros que já são livros consagrados, e aí a gente acessa esses livros com mais tranquilidade, né? A atualidade dos dados, então, como nós temos uma carência de artigos científicos, uma possibilidade que a gente tem é de ler outros TCCs, dissertações, né? E sempre buscar atualizar os dados, né? E entender se a origem é confiável. Para a gente entender se a origem é confiável, quando é artigo científico, fica fácil, porque os artigos científicos eles são submetidos a uma análise crítica, por pares, por pessoas qualificadas para tal, né? Quando a gente vai falar de livros, de monografias, isso fica mais subjetivo. Então, é importante que o orientador lhe ajude nessa massa crítica, né? E que a gente tenha coragem para descartar dados. Então, não é porque está num livro de alta vendagem que a gente vai acreditar em tudo que está escrito ali, tá? Lembrando que isso se dá porque nós trabalhamos com uma técnica que não tem comprovação de eficácia clínica ainda. Então, agora nós vamos sentar para escrever, né? A redação, ela tem um formato. E o formato, ele não muda, ele tem que ser impessoal, tem que ser formal, tem que ter termos técnicos e seguir as normas da ABNT. E quando a gente fala esses termos, só de falar nisso, isso já gera ansiedade na gente, porque essa é a parte menos atraente do TCC, é a parte mais cansativa, né? Então, por que tem que ser informal o TCC? Porque o resultado de um trabalho de conclusão de curso, ele é decorrente de tudo aquilo que foi usufruído ao longo do curso. Então, todos aqueles docentes que deram aula, todas aquelas pessoas com quem você teve contato e que ajudaram você a construir o seu conhecimento. Então, a gente não coloca no TCC, eu fiz, né, Fátima? Foi feito, foi atendido, porque fica subentendido que não foi aquela pessoa sozinha que conseguiu atingir aquele objetivo, né? Formalidade e termos técnicos nós temos que ter como médicos veterinários que somos, né? Toda vez que a gente precisa citar uma linguagem informal ou uma linguagem poética, a gente coloca entre aspas. A linguagem poética é a linguagem das bases filosóficas da medicina tradicional chinesa. E as normas da ABNT, elas têm que ser seguidas. E aí, como é que a gente vai começar a escrever, né? Olhar para a tela em branco é uma coisa que às vezes dá uma agonia, né? Então, a gente tem que começar pelo óbvio, começar pelo começo. Então, fazer anotações, começar a organizar para a redação definitiva, tá?
Cuidar da linguagem é importante, então revisar o texto à exaustão e pedir que alguém revise para você na linguagem, na língua portuguesa, fazer a revisão do formato da ABNT, tá? E sempre lembrar que as referências elas são a fundamentação e vão dar credibilidade ao TCC. Então, quanto mais referências a gente obtiver, melhor. A redação, ela tem subdivisões, como eu falei, não é uma coisa criativa a redação, tá? Ela segue aquele formato que é introdução com justificativa, objetivos, revisão de literatura, material e métodos, resultado, discussão e conclusões. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas subdivisões. Então, introdução e justificativa é quando a gente vai introduzir o assunto. Então, a gente vai contextualizar o assunto. A gente vai informar qual é o objeto de estudo desse trabalho. Né? Então, na verdade, assim, o que eu quero dizer com esse TCC? Né? E, ao final, depois que eu explico o que eu quero dizer com esse TCC, numa frase eu vou justificar a importância desse TCC. Então, por que contar isso? Né? Por que dizer isso que eu vou dizer aqui no TCC? Em seguida, a gente tem os objetivos. Então, os objetivos, eles são sucintos, tem que ser claro, assim, o que eu quero com esse trabalho? O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico e fazer uma revisão de literatura. É uma coisa bem simples e objetiva. Em seguida, a gente tem material e métodos, e aí, dependendo do tipo de TCC que a gente escolheu, esses materiais e métodos, eles vão variar. Então, quem escolhe fazer um questionário vai falar qual plataforma utilizou para fazer esse questionário eletrônico, ou se ele foi um questionário em papel. Quem vai relatar caso clínico tem que falar em material e métodos, pode substituir, ao invés de material e métodos, colocar relato do caso, porque ali você está relatando os materiais, as técnicas que foram utilizadas e a condição clínica do paciente. Né? Então, material e métodos, basicamente, a gente vai dizer assim, como eu fiz? Né? Como foi feito aquilo? Por fim, a gente tem resultados, que são os dados obtidos, que é o miolinho do trabalho, é o cerne do trabalho. Então, o que eu consegui com esse trabalho? Então, o que eu consegui com essa revisão de literatura? O que eu consegui com esse relato de caso? O que eu consegui com esse questionário? O que eu consegui montando esse material didático? Esse é o resultado. Em seguida ao resultado, a gente vai discutir. Então, assim, a partir desse resultado, eu tenho que discutir isso com a atualidade. Esses dados que eu obtive, esses resultados que eu obtive, eles encontram par na literatura? Isso já foi relatado antes? E se foi, existe diferença entre o relato feito anteriormente e o meu relato atual? Eu me sinto qualificado para discutir isso? É interessante buscar, no caso, de novo, né, enfatizando, no caso da acupuntura veterinária, que a gente tem escassez de artigos científicos, a opinião de colegas experientes, ela é muito interessante, né, para que a gente consiga dizer assim, o que significa o que eu achei nos resultados. Por fim, a gente tem as conclusões. Conclusões são bem objetivas, que assim, quais são as implicações? Então, se eu fiz uma revisão de literatura, eu falo a conclusão, existe uma vasta literatura sobre o tema, ou oposto, a literatura sobre o tema ela é muito concisa, né? Mas como uma segunda conclusão, a gente pode ver que existem indícios para tal situação. Né? Num relato de caso, a gente no relato vai falar assim, o uso da acupuntura foi eficaz para tratar tal patologia, né? Recomendações, então, a gente também pode fazer nas conclusões. Então, a acupuntura foi eficaz para tratar tal patologia, recomenda-se a necessidade
de mais publicações na área, isso é uma recomendação, tá? Então, nas conclusões, a gente coloca as implicações daqueles resultados que nós obtivemos. Lembrando que a gente pode tirar conclusões a partir de questionários, a gente pode tirar conclusões a partir da montagem de material didático. Material didático é a conclusão. Esse material ele vai auxiliar e vai facilitar o estudo ou a prática da acupuntura veterinária. Tá? Recomenda-se que mais materiais desse tipo sejam elaborados, tá bom? Então, é isso, gente. TCC, a linha mestra, ela é simples. Colocar a mão na massa é que é suave, tá bom? Muito obrigada.